a OpenAI, cara, como é que eles funcionam como negócio, cara? Porque o ChatGPT, tem o plano de assinatura, não sei o quê, mas assim, toda vez que ele dá para criar imagens ali de graça, Sim. né? E não é de graça de verdade, né? Os caras lá têm um custo. Não, e que tem a galera que tá pagando para você usar de graça, porque o Exato. usuário gratuito, ele não quer esse cara. Ele não quer o cara que eu brinco, né? Igual eu não. Eu pago, aliás, o plano mais caro do ChatGPT, porque não tem igual, cara. O de 200. O de 200. Eu O também dia que faço você usar esse, cara, Muda a acabou. sua vida. Muda a sua vida Muda a mesmo. vida. Por quê? Muda. Porque o poder de processamento e o acesso à informação é completamente diferente. Completamente. O que você está usando grátis, ou então de vintão por mês, cara, de novo, é um cheirinho, né? Tipo um trial. É isso aí. Muda completamente. A qualidade da informação, a qualidade de construção, quando você usa lá o Deep, né, que é Deep o pensamento mesmo, fundo que a gente cara, fala. você vê o negócio funcionando, é absurdo. Você pede para ele programar. Uma das coisas que eu mais falo nas minhas redes, e eu brigo com a galera, todo mundo tá achando que a inteligência artificial veio para tirar meu trabalho. Porra, com a inteligência artificial eu vou ter mais tempo, vou fazer mais coisa. Eu já penso completamente diferente. Nunca no mundo a gente teve uma oportunidade tão animal de ter superpoderes. Hoje, o cara que era designer, ele pode programar, ele pode lançar o produto dele próprio, ele pode ser atendimento, ele pode ser comercial. O cara que era programador, que não sabe fazer um círculo na mesa, pode ter um design animal e feito. Então, a AI hoje, né, o ChatGPT, cara, te dá superpoderes. E quando você experimenta esse de 200, é animal. E da onde vem o dinheiro? As empresas, eles vendem token para as empresas para usar isso em grande escala. Exemplo, um dos grandes contratos da OpenAI no Brasil está lá no iFood, com a gente. E, cara, a gente usa isso em escala para fazer um negócio absurdo de análise, predição, entre outras coisas. Então, é daí que vem o dinheiro. Se fecha a conta ou não, hoje não está fechando. Mas como qualquer empresa de tecnologia, no comecinho não tem que dar payback, mas o futuro é bem promissor. E cada API que qualquer cara desenvolve e tal, ele vai ter que usar esses tokens que são pagos, entendeu? Isso. Ele não tem como você desenvolver um API. Um API é um aplicativo que usa o ChatGPT por trás. Não importa, pode ser o iFood, pode ser a farmácia da esquina. Se o cara desenvolver um API, ele vai ter que ir para esse plano que é pago. Porque ele vai ter que pagar por token que ele está usando. E é aí que o cara ganha dinheiro. Exato. É isso aí. E daí, na teoria, qual que é um plano de qualquer empresa? A gente entrega para as pessoas, elas começam a entender que faz diferença na vida, começam a criar o hábito, começam a criar produtos e serviços em cima disso e vai subindo o precinho de pouquinho em pouquinho até todo mundo tá bem amarradinho. Que isso acontece hoje até com o próprio WhatsApp, quando você está falando de WhatsApp Business. No começo, todo mundo mandava mensagem, empresa, de graça. Hoje, para você fazer um disparo, tem o custo. E agora, até eu acho que 3 meses atrás, tal, subiu e estava todo mundo reclamando. Então, é assim que funciona. Então, a parte do OpenAI é muito mais um SaaS-zão, um serviço grande, mas que eles foram muito sagaz, que deixa eu montar um produto para o consumidor final para eu conseguir ter a penetração, para todo mundo lembrar do meu produto. E quando falar... Muita eu gente acho também para quebrar também um pouco essa barreira com a inteligência artificial. Isso, o paradigma Porque, cara, hoje você vê, eu tenho estado aí em Brasília aí, fazendo um projeto aí que eu encontro uma senhorinha de 80 anos que está usando inteligência artificial, cara. Muito legal. E ela fala, cara, isso aqui mudou minha vida, tá 80 anos, cara. Ela já trabalhou, já fez tudo na vida dela. E ela tá usando. O lance que o ChatGPT fez de deixar aquilo daquela maneira foi para quebrar essa barreira aí. Ele quebrou uma barreira gigantesca, cara. E ele conseguiu trazer para ele algo que não tem valor, que é várias pessoas que você perguntar sobre inteligência artificial, ele vai falar, o ChatGPT é isso. Ele popularizou, ele naturalizou uma coisa que, cara, não é comum. Nem quando o cara quer pedir comida. Exato, igual quando o cara quer pedir comida, ele pode pedir por qualquer lugar, mas geralmente hoje o hábito é, vamos pedir um iFood hoje à noite, tal, e daí o cara pode até pedir pelo WhatsApp, mas ele se comunica desse jeito. Total. Virou o iFood, pedir um iFood virou, tipo, você pede um iFood. Exato, isso. Vai almoçar em casa ou vai pedir um iFood? Exato. E daí nem que ele ligue e fale assim, manda um parmegiana pra mim, mas é isso. Total. Entendeu? Agora eu vou defender a China aqui. Porque assim, eu usei muito de DeepSeek. Não acho que tem nada demais além do ChatGPT, não. É isso. Foi aquela enxurrada no começo. Porque é de graça. Também não é, não. Também entendeu? Não. Tem os tokens. Porque tem os planos e tal, não sei o quê. Mas eu estou usando uma IA chinesa
Chama Manus. Tô Já ligado já tô nessa usando. daí, meu irmão. Cara, Já tô essa usando. é a melhor que tem. Por Essa quê? saiu pra mim, saiu assim, eu pedi lá, eu entrei no site, fiz o processo Certo, bonitinho. Você já Pô, conseguiu? Pra dar Rolou, acesso. rolou. Já? E aí eu peguei... Eu demorei um tempo. Sabe mas pra mim foi essa semana, tá ligado? Ah, Uma coisa assim, Ah, uma semana não, passada. até foi rápido. O meu também, ó, eu fiz o meu cadastro da Manus em janeiro, que tava tipo assim, quase submundo. Eu recebi tem 2 semanas. É. Eu recebi umas 2 semanas também. A Manus, essa aí sim, porque ela já é um negócio a mais. Isso, é um passo. Porque ela é o tal dos agentes de IA que a gente fala. Aham. Então, o que dá pra você fazer com a IA hoje? Dá pra você usar o chat GPT lá perguntando se o Palmeiras tem Mundial, que eu brinco com a galera, que é o que eu faço. Mas o lance da IA hoje é você fazer o que o Breno falou. O cara, ele é designer, aí ele monta uma agência usando só IAs. Cada IA vai cuidar de um setor da Toda a agência agência. dele. E você consegue definir personas e perfil. É. Então você pode falar assim, eu quero um comunicador tão poderoso quanto o Nizam Guanais, toma aqui um monte de referência, programa. Põe os livros dele, do os Nizam, livros põe dele, tudo. lá, tal, treinou, você tem o Nizam Guanais virtual. Daí você pega e fala assim, ó, eu quero um cara estilo Hans Donner pra fazer meu logo e não sei o quê. E você vai misturando essa porra e dá um ok. E, cara, eles trabalham sozinhos. E o mais louco é, você faz um job, tá? Você fala assim, ó, como se fosse uma reunião aqui no Flow. Você fala assim, ó, a gente vai fazer esse aplicativo agora, tá? O agente 33 tá fazendo ali a responsabilidade do código e depois ele vai te avisar, agente 2, pra você começar a fazer o design. Os caras começam a trabalhar sozinhos. Eles começam a fazer as coisas. Então, isso daí dá pra fazer muita coisa foda, né? E a Manus, ela já é o quê? Ela já são esses agentes trabalhando ali dentro. Exato. Então você pode pegar na Manus ali no prompt dela e colocar várias tarefas, uma que não tem nada a ver com a outra, ela meio que recebe aquilo, Ela entende. igual o Breno falou, como se fosse um job, e ela já distribui para os agentes dentro dela, cara. Isso aí Pra é poder sensacional, trabalhar. cara. E eles vão tomando ações e decisões sem depender de você pra te entregar um negócio meio E você abre o monitor, e o mais legal, cara, que você abre um monitorzinho aqui e fica vendo e ela fica trabalhar. vendo ela trabalhar, cara. Isso é assustador. Tudo que ela tá fazendo, cara. Tudo que ela tá fazendo. Não, estou acessando tal coisa. Estou rolando a página. página. Ela escreve, estou rolando a página. Cara, às vezes eu perco ali uns 20 minutos da minha vida, cara. Eu achei que era só eu que fazia isso. Eu Ufa. perco uns 20 minutos, eu falo, cara, não é, isso aqui não é possível, cara. Mas que dá os um caras tão exemplo nesse de um nível. troço legal que você pediu pro Manus fazer, então. Cara, vamos lá, vou pegar a coisa que eu faço no meu dia a dia, tá? Tá. Não é nada assim, grande Extraordinário. absurdo. Não, uma mas vamos lá. brincadeirinha, vai. Uma brincadeirinha. Por exemplo, eu tenho meu blog, que é o spacetoday.com.br, onde eu posto notícias de astronomia e tal. É um saco ficar caçando a notícia, vendo o que é e tal. O que eu fiz? Eu fiz um promptzão, entendeu? Falando assim, ó, você vai agir como um astrônomo especialista em divulgação científica. Aham. Você vai pesquisar esse site, você vai decidir qual que é a notícia mais relevante com base no Google Words da vida, e com base nisso você vai pegar a notícia, você vai traduzir para o português, você vai preparar a notícia de uma maneira que seja boa para o público leigo, e aí pronto, cara. Eu solto lá e aí você vê, estou acessando o site tal, estou lendo, passei agora, estou fazendo tal coisa. Cara, você vai vendo cada Muito coisa, brabo. cara. É E muito no final aí ela vai perguntando no meio, mas você não falou se você quer Post, cada ou você link quer ou um isso? artigo, ou você quer desse jeito? Você quer que o texto seja assim ou seja assado? Você quer que eu ponha figura ou não? Eu quero figura. Aí você vê ela disparar para o outro agente, para o cara fazer a figura, o agente ali interno. Aham. Cara, é um esse, negócio esse sensacional. pra mim é o ponto principal, que quando a gente tá falando, eu tenho certeza que deve ter alguém falando assim, mas isso aí o chat GPT faz, você programa a tarefa, ele faz tal. A diferença é que o chat GPT é linear hoje. Você pega Isso. e ele vai seguindo. Linear, é como se fosse aquela janela, ele vai seguindo. Ele não, ele é cross-agente mesmo. Isso aí. Então você consegue configurar diversos agentes, e daí eu vou te dar o exemplo do que eu fiz, que foi brincadeirinha. Boa. Esse que eu te falei da agência de publicidade, é de verdade. Eu criei 5 personas para me ajudar agora a cuidar das minhas redes sociais, porque eu tô num momento ali de tentar vender algumas coisas online e tudo. E daí eu peguei e criei um cara de redação, o designer, com características, coloquei todo mundo que eu admiro, que eu gosto de comunicação, coloquei um monte de vídeo meu para ajustar meu tom de voz e eu dou o primeiro comando para determinado job. Então, hoje mesmo, eu falei assim, eu preciso fazer frases inspiradoras de empreendedorismo no estilo tal, querendo usar esse livro como base. Um agente falou com o outro e eles pegaram e falaram assim, daí o legal é que eles provocam também. Mas isso daqui a gente usou na semana passada.
que ele tem um histórico. Aham. Que tal ir por essa linha? Topa? Topo. E o legal é que a linguagem fica natural, é conforme você fala. Eu falo muito cara e topo. Então no chatzinho fica assim, topa? Eu topo. E ele segue. Tu alimenta ele com a tua própria base de dados, Isso, então. porque se você quer que ele faça alguma coisa para não ficar um negócio, senão fica um negócio muito mecânico. Então, para colocar, por exemplo, meu site lá tem 20 mil posts. Eu dei meu site todo para ele, Falou, pega estuda aí aí. meus posts, estuda e põe no meu tom. E aí ele vai escrever o texto final. Você pode pegar um texto técnico, só que ele vai escrever naquele meu tom. Aham. Isso é muito legal. Então Então, vamos você- lá, no meu caso eu teria que pegar, se eu quisesse alimentar com a minha, com o jeito que eu penso, eu ia ter que fazer, transformar todos os Joga flows os em vídeos. som. Não, link do em vídeo. áudio. Link. Link do É seu mesmo? Não vídeo, precisa cara. nem transcrever. Nada. Ele já O tem a lindo dele ferramenta. É isso, Foda. cara. É muito foda. Porque o chat GPT, você vai jogar hoje, ele vai falar, eu não consigo ler o vídeo, não consigo escutar o áudio, não consigo ver o vídeo. Olha o Breno falando entendeu? bem Cara, dos chineses. Não, cara, mas é verdade, porque isso é muito foda. Lá você joga o link, ele deve estar fazendo hoje usos da parte de legenda, que é muito mais barato pra Aham. fazer. Mas, cara, ele traz tudo, mas é muito rápido. E, de novo, você consegue Muito entender. maneiro. É muito legal. Ó, outro que eu tentei fazer de brincadeira com ele, eu peguei, falei assim, eu quero que você peça uma pizza, né? Eu tava em Campinas, que eu queria ver ele navegando no site, para ver se ele achava tudo. Uma pizza aqui na minha casa em Campinas, e não sei o que, eu quero tal pizza de pepperoni e tudo. E eu pedi um negócio muito sacana, alite com rúcula. Tá. Que eu acho que não existe Bom, nenhuma espero que pizzaria, não. né, com alite Espero com que rúcula. não. Eu quase pedi cobertura de chocolate para ver como ele ia se comportar também, mas eu não fui tão criativo na hora. E, cara, foi animal, que você vê ele exatamente, ele pega, abre o Google, ele começa a fazer a busca, ele pega a localização, permite a localização pelo sistema isso aí. para ele pegar. Permite Daí ele primeiro. começa a pegar, pegou as pizzarias, entrou em site de cada uma, viu, daí ele pegou e me retornou assim, não consegui achar alite com rúcula, mas posso fazer a ordem da pizza de alite com não sei o que lá e a rúcula em tal mercado. Muito maneiro. Não, é demais, cara. A Manus é sensacional. Usem a Manus, galera. É legal. Aí você vai ver a vida de vocês, vai Ó. ter um... Daí é só, o menino corporativo, só tome cuidado e não compartilhe nenhuma informação do seu trabalho. Tá? Lá, então cuidado, não faça isso. Tenha atenção, porque hoje também o ChatGPT e essas outras ferramentas, vale a pena a gente sempre lembrar. Tá indo pra nuvem, tá? Então, assim, tá indo para uma base de conhecimento comum e pública ali. Então, se você tiver qualquer tipo de informação confidencial, só toma cuidado para não jogar lá, porque em determinado momento, algum tipo de pergunta pode acessar essa informação E também. na empresa, como que você faz isso dentro lá? Que você falou que você está usando o chat Isso. GPT lá dentro. Lá a Aí gente vocês têm tem- um sistema de segurança. Isso, são É porque assim, é porque instâncias. talvez as pessoas, quem não sabe quem é o Breno Ah, mais, é, Ah, é presente verdade. aí pra o quem Breno, não o Breno, duvido. fala, vamos lá, além de ter desbloqueado o iPhone, né? O meu passado. Lá meu em passado. que ano? 2007. Lá em 2007. Quando é que lançaram o iPhone? 2007. Então, lá em 2007, quando os caras lançaram o iPhone, o Breno foi o cara do jailbreak do iPhone, né? Exato. Hoje, ele é uma das... vou falar que é a principal função. A Sim. principal função é VP do iFood. Isso. Hoje eu sou vice-presidente de inovação lá no iFood. Então, Então, além esse disso, é o Breno. Então, é por isso que ele consegue falar sobre coisas do iFood com um pouco mais de propriedade. Não, mas é mais legal apresentar diferente. Assim, Ah. pô, eu sou amigo do Igor. Porra, ele é meu entendeu? amigo. O Brotherzão Breno- do Serjão, Aí, que a gente ó. gosta de Pô, falar e é trocar isso. ideias sobre tecnologia. Trabalho também com inovação, tudo. Mas hoje meu cargo oficial é vice-presidente lá no iFood. Mas o que eu mais gosto, cara, e que eu fico provocando todo mundo é... Eu sou curioso pra cacete. E eu acho que hoje em dia a gente tá perdendo um pouco dessa curiosidade, sabe? Principalmente Então, você a é molecada, Um dos cara. caras ideais pra estar aqui pra gente falar de tecnologia, né, cara? Cara, Vamos lá, o cara que desbloqueou o iPhone. Quando lançaram o iPhone, então deve estar por dentro aí Não, do que tá pouquinho, rolando. pouquinho, mas né? assim, é estimular quem tá assistindo isso, cara, fica mais curioso, começa a experimentar, não tem medo de errar, sabe? Eu falo muito, pare de gastar o seu tempo ali no TikTok, só Bom, cara. dá pra você fazer umas coisas mais legais. Muito mais legal. Eu muito fico mais brincando. Assim, a legal. gente tá falando. Vamos lá, pra não perder o fio da meada. ChatGPT no iFood. Como é que faz pra manter. Como que faz para as empresas, né? E aí, Isso. como você está usando lá dentro, tem vários coisas de segurança. Isso, como faz? o que a gente chama quase de guardrail. Imagina que a gente contrata serviços onde ele garante que tudo que está sendo trocado ali dentro, ele não vai para o super cloud. Então, basicamente, as instâncias que você tem do OpenAI pagas no modelo Enterprise, eles não vão para o modelo principal. Fica lá, daí aquele negócio. Você acredita nisso ou não? São outros 500, mas que no contrato está escrito, é isso.
Daí você pega e tem outras empresas. Copilot, Microsoft, a mesma coisa. A gente usa muito Copilot lá. Tanto para fazer código, como verificar código e coprodução. Muito bem. A partir do momento que você paga, você tem uma instância fechada ali também. Perplexity, a outra que a gente faz. E uma das coisas que a gente fez no iFood que foi incrível e daí mérito ali para o time, principalmente para o nosso CTO, que é um cara fantástico, o Flávio, baita cabeça, a gente criou um negócio que a gente chama de Genplat, né? Então a gente criou como se fosse um middleware, um meio do caminho. Tá. Imagina que você chega na estrada e daí tem várias ruas. Tá. E daí ele vai perguntar assim, qual rua que eu pego agora? Então, dependendo do tipo de prompt que você escreve, que você pede lá, nosso funcionário, a gente decide qual que é a melhor tecnologia para você usar. Então, a gente abstrai isso. E daí a gente tem uma economia de custo, a gente consegue dar respostas mais precisas, a gente consegue saber qual que é o agente, ou então qual inteligência melhor treinada para determinada área. Mas hoje, o iFood é extremamente seguro em relação a dados, porque a gente toma muito cuidado. A gente orienta todos os nossos funcionários a usarem essas ferramentas internas. E daí, o nosso investidor tem uma ferramenta animal chamada Tokan, que é o nosso chat GPT. Só que ele funciona em todas as empresas do grupo, e daí ele tem um monte de informação dessas empresas, e que daí a gente fala para os nossos funcionários Mas aí também. a base é fechada com a empresa de vocês. Exato, daí é Entendi. animal, daí é lindo, assim, para o nosso trabalho. Então, no lugar da pessoa ir lá fazer uma consulta no banco de dados para saber como foram as Pergunta vendas, lá no só pergunta chat, no Tokan e ele vai responder. E daí a gente orienta fortemente que as pessoas usem só o Tokan mais as ferramentas internas. Então, não deveriam, a gente não proíbe nada, mas não deveriam usar o chat GPT nem para escrever um e-mail, porque não precisa. Entendi. Bom, faz sentido. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.